Isaac Newton, nome sinônimo de gênio científico, deixou uma marca indelével na história da humanidade. Seu trabalho inovador em física, matemática e astronomia revolucionou nossa compreensão do universo. No entanto, além de suas buscas científicas, Newton nutria um profundo fascínio pela teologia. Movido por uma sede insaciável de conhecimento, ele mergulhou nas profundezas das escrituras bíblicas, buscando desvendar os mistérios do plano de Deus para a humanidade. O legado de Newton não é meramente de brilho científico, mas também de uma busca incessante pela verdade, tanto no mundo natural quanto no reino da fé. Ele não via contradição entre esses dois domínios, acreditando que ciência e religião estavam entrelaçadas, cada uma iluminando a outra. Essa convicção o levou por um caminho de exploração onde buscou reconciliar as leis da natureza com as profecias da Bíblia. As investigações teológicas de Newton não eram um mero passatempo, mas uma paixão duradoura. Ele dedicou incontáveis horas ao estudo de textos bíblicos, particularmente o enigmático Livro de Daniel, conhecido por suas profecias crípticas sobre o fim dos tempos. Suas anotações e manuscritos, repletos de cálculos e interpretações intrincadas, revelam uma mente profundamente engajada em decifrar as mensagens ocultas nas Escrituras. Essa busca para entender o cronograma divino levou Newton a uma conclusão surpreendente. O mundo como o conhecemos poderia chegar ao fim no ano 2060. Essa previsão, baseada em sua análise meticulosa da cronologia bíblica, causou ondas de fascínio e apreensão nos círculos acadêmicos e além. Isaac Newton, o pai da física clássica, abordou a Bíblia com o mesmo rigor e precisão que aplicava em seus empreendimentos científicos. Ele acreditava que Deus havia codificado segredos em suas páginas, um quebra-cabeça cósmico, esperando para ser decifrado. Munido de seu conhecimento de matemática e astronomia, Newton embarcou em uma jornada para desvendar essas verdades ocultas, convencido de que a Bíblia continha a chave para entender o passado, o presente e o futuro da humanidade. Os estudos teológicos de Newton não eram movidos por fé cega, mas por um desejo de reconciliar razão e revelação. Ele via o universo como um grande mecanismo de relógio, projetado e posto em movimento por uma inteligência divina. Assim como havia desvendado as leis que governam o movimento dos corpos celestes, ele buscava compreender os princípios que guiam o curso da história humana. No centro da estrutura teológica de Newton estava a crença de que o plano de Deus para a humanidade se desdobrava ao longo do tempo de acordo com um cronograma predeterminado. Ele via a história como uma série de épocas, cada uma marcada por eventos significativos e culminando em um clímax final, o fim do mundo como o conhecemos. Esse evento apocalíptico, longe de ser uma destruição caótica, representava uma transição para uma nova era, um botão de reset divino para um mundo mergulhado em pecado e corrupção. O fascínio de Newton pelo fim dos tempos não era único. Era um tema recorrente entre estudiosos e teólogos de sua época. No entanto, sua abordagem para decifrar profecias bíblicas, baseada em análises meticulosas e cálculos matemáticos, o diferenciava. Ele acreditava que Deus, sendo um Deus de ordem, teria incorporado pistas nas Escrituras que, se interpretadas corretamente, poderiam revelar o momento de eventos futuros. Nos anais da história, certas datas ressoam com uma aura de mistério e expectativa. Para Isaac Newton, o ano 2060 tinha tal significado. Foi o ano que ele apontou, com base em seus cálculos intrincados e interpretações de profecias bíblicas, como um potencial ponto de virada na história humana, um ano que poderia inaugurar o fim de uma era. A previsão de Newton não foi um palpite aleatório, mas o resultado de anos de estudo e análise meticulosos. Ele mergulhou nos versos crípticos do livro de Daniel, debruçando-se sobre suas profecias enigmáticas, sobre reinos que ascendem e caem.
tempos de tribulação e o eventual triunfo do bem sobre o mal. Seus cálculos, enraizados em sua compreensão da cronologia bíblica e dos ciclos astronômicos, convergiram para o ano 2060 como uma junção crucial no plano de Deus para a humanidade. O número 2060 não era meramente uma data arbitrária, mas um produto da interpretação de Newton de passagens bíblicas específicas. Ele acreditava que certos períodos de tempo mencionados no livro de Daniel, quando calculados a partir de eventos historicamente significativos, apontavam para este ano como um potencial ponto de virada. Esses cálculos, embora complexos e sujeitos à interpretação, formaram a espinha dorsal de sua previsão. É essencial lembrar que a previsão de Newton não era uma declaração definitiva sobre o fim do mundo no sentido literal. Em vez disso, ele a via como um período potencial de grande agitação e transformação, um momento em que a ordem existente seria abalada em seu núcleo, abrindo caminho para uma nova era de paz e governo divino. Seção 4. Decodificando o Apocalipse: guerras, pragas e a ruína das nações. Na tapeçaria da história humana, o Apocalipse se destaca como um símbolo de destruição e renovação definitivas. Isaac Newton, com seu profundo fascínio por profecias bíblicas, acreditava que o fim dos tempos seria anunciado por uma série de eventos cataclísmicos, um período de grande tribulação que testaria o próprio tecido da civilização humana. A visão de Newton sobre o Apocalipse não era de aniquilação repentina, mas de um desvendamento gradual. Uma cascata de eventos que remodelaria a paisagem geopolítica e mergulharia o mundo no caos. Ele previu que as décadas que antecederiam 2060 seriam marcadas por guerras, pragas e desastres naturais de escala sem precedentes. Nações se levantariam contra nações, impérios desmoronariam, e os próprios fundamentos da sociedade seriam abalados. Essas calamidades, na visão de Newton, não eram meros atos aleatórios da natureza, mas julgamentos divinos sobre um mundo pecaminoso e corrupto. Ele acreditava que a maldade da humanidade havia atingido um ponto crítico, provocando a ira de Deus e necessitando de um período de purificação antes que uma nova era pudesse começar. As previsões apocalípticas de Newton não tinham a intenção de incutir medo, mas servir como um alerta, uma lembrança severa das consequências de se desviar do caminho de Deus. Ele acreditava que, ao compreender as profecias e acatar seus avisos, a humanidade poderia se arrepender e evitar o pior das tribulações vindouras. Seção 5. A harmonia entre ciência e escritura na visão de mundo de Newton. Isaac Newton, reverenciado como uma das maiores mentes científicas de todos os tempos, habitava um mundo onde os reinos da ciência e da religião não eram vistos como separados e distintos, mas como interligados e complementares. Para Newton, o estudo da natureza não era um afastamento da fé, mas um caminho que levava mais fundo à mente do Criador. As descobertas científicas de Newton, longe de diminuir sua fé, serviram para fortalecer sua crença em um arquiteto divino por trás do universo. Ele via as leis intrincadas que governam o movimento dos planetas, os padrões previsíveis da natureza e a elegante simplicidade das equações matemáticas como evidências da obra de Deus. Estudar ciência era estudar a mente de Deus. Descobrir os mecanismos ocultos pelos quais o relojoeiro divino havia colocado o cosmos em movimento. Essa visão harmoniosa da ciência e da religião não era exclusiva de Newton, mas um fio condutor comum entre os intelectuais de sua época. O iluminismo, com sua ênfase na razão e na observação empírica, não levou necessariamente à rejeição da fé. Em vez disso, muitos pensadores iluministas como Newton buscaram reconciliar as novas descobertas da ciência com suas crenças religiosas, vendo o mundo natural como um testemunho da sabedoria e do poder do Criador. As investigações teológicas de Newton, incluindo seu estudo da profecia bíblica,
não eram separadas de suas buscas científicas, mas uma extensão delas. Ele acreditava que o mesmo Deus que havia criado as leis da física também havia inspirado as palavras das Escrituras. Portanto, ele abordou a Bíblia com o mesmo rigor e mente analítica que aplicava em seu trabalho científico, convencido de que ela continha verdades ocultas, esperando para serem desvendadas por meio de estudo e interpretação cuidadosos.